A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o digno pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória de Deus, nós iremos dar continuidade nas ministrações da revista de adultos do último trimestre de 2023, que tem como título Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E, finalmente, chegamos na lição de número 7, que tem como título A responsabilidade da Igreja com os missionários, lição que será ministrada em todo o Brasil no dia 12 de novembro de 2023. O texto áureo desta lição encontramos na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, verso de número 10, que diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha que maravilha, um texto muito interessante para a discussão e entendimento da igreja, né? A verdade prática nos ensina que o papel da igreja é responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. E entendemos até aqui, na lição de número 6, que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos aqueles que compõem o corpo de Cristo têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então, tem tudo a ver com aquilo que já estamos discutindo até aqui. Especificamente, esta lição de número 7, ela trata basicamente do entendimento, da conscientização que a igreja local deve ter com os seus missionários, com aqueles que são enviados. O cuidado que esta igreja local, que preparou, que instruiu teologicamente, que organizou ali o local onde ficaria, que financia mensalmente, que paga plano odontológico, plano médico, cuidando da família dos missionários que estão em outro país, ou no sertão do Brasil, no Nordeste, no Sul, em locais que precisam de fato da pregação do Evangelho, e de pessoas que se dispõem a pregar este Evangelho. Como a igreja local deve cuidar destas pessoas que são chamadas de missionários, pessoas que abdicam aí de empregos, abdicam de oportunidades, ou até mesmo de uma estabilidade financeira, ou até mesmo de um conforto maior para os seus familiares, para simplesmente pregar o Evangelho, de fato ali em locais ermos, em locais difícil acesso. Eu me lembro, na época do seminário, tive a oportunidade de ser ministrado em uma disciplina chamada Preparo para o Campo, por um professor, e ele passou 20 anos com a sua família no campo missionário, no meio da selva amazônica, tomando conta aí dos povos indígenas, né, de uma determinada aldeia, de uma determinada tribo. E o desafio, eu lembro que ele falava para a gente, era a tradução do Novo Testamento para aquela língua, para aquela etnia, para aquele grupo de povo, para aquelas pessoas que precisavam ser alcançadas pelo Evangelho. E isso me trouxe uma forte reflexão, porque olha como, às vezes, nós que estamos aqui confortáveis nos bancos da igreja, nós que estamos aqui tranquilos, né, com os nossos filhos bem matriculados, com um restaurante, uma pizzaria, um parque, um final de semana de alguma diversão, um banho para estarmos ali. Às vezes nós não temos a consciência que devemos ter de uma pessoa que está no campo missionário. Então, esta lição, ela nos convida, ela nos provoca, ela nos conscientiza a nos movimentarmos dentro do nosso metro quadrado ali na igreja local. Mas não nos movimentarmos apenas no sentido de sair de onde estamos para fazer missões como um missionário no meio da Amazônia, mas simplesmente cuidar bem daqueles que são enviados. Nós podemos cumprir o ID, fazer missões orando principalmente, jejuando, movimentando o coração da igreja
para que esses missionários em campo sejam fortalecidos em Cristo Jesus, recebam o nosso apoio, recebam o nosso carinho, para que eles estejam bem com a sua alma, com o seu espírito, conectados em Cristo e bem alimentados com aquilo que podemos lhes proporcionar para a sua família, para os seus filhos, para aqueles que estão ali nesses momentos de dificuldade e momentos de privação. Muitas vezes eu percebo que a igreja envia 1, 2, 4, 5 missionários, sustenta 1, 2, 3 anos, mas depois eles são esquecidos. Parece que os frutos que vislumbramos aqui na igreja local são mais importantes do que aquilo que pode ser proporcionado transculturalmente. Se todos nós pensássemos dessa forma, simplesmente a igreja brasileira não existiria, porque nós somos frutos de missões transculturais. Nós somos frutos de missionários que saíram da Suécia, dos Estados Unidos, da Itália, saíram do seu conforto, saíram do seminário com um coração incendiado e viveram aqui no Brasil na década passada, no século passado, no século 20, na década de 20, na década de 30, aqui no início desse século no Brasil, e fundaram igrejas e construíram aí patrimônio, desenvolveram, cresceram, aprenderam a língua portuguesa, e hoje nós somos fruto disso. Como nós devemos nos comportar diante dos nossos pais que fizeram tamanha obra? Nós não podemos nos esquecer daquilo que eles fizeram. Devemos ter uma conscientização em nossos corações e entender que precisamos fazer missões, mesmo que não saiamos do local, mas simplesmente movimentemos o nosso coração em direção a Deus e nos dispomos com os nossos recursos, com os nossos bens materiais, com o nosso auxílio, ou até mesmo com uma ligação para ajudar os nossos irmãos que estão tão distantes, cumprindo o ID do Senhor. Então, esta revista, ela traz um aspecto conscientizador, esta lição, com respeito à responsabilidade da igreja local com os missionários transculturais, com os missionários urbanos, que estão ali sendo desafiados diariamente para levarem pessoas a Cristo por meio do poder do Espírito Santo. Então, é um trabalho conscientizador. Eu quero, neste momento, apenas trazer para os queridos professores que um texto reflexivo. Eu estava lendo uma apostila do nosso instituto e identifiquei esse texto que mais ou menos trata a respeito das contendas, das brigas que ocorrem nas comunidades locais com questões pífias, ao invés de estarmos preocupados com questões maiores, Às vezes o denominacionalismo é maior do que o propósito do corpo de Cristo. Às vezes a igreja local, ela sobrepuja, ela ultrapassa as necessidades dos missionários, daqueles que anseiam de fato serem alcançados pelo Evangelho. Um mundo que anseia pela igreja, mas não por igrejas. Eu vou repetir para que você entenda. Nós precisamos entender que o mundo que queremos alcançar é um mundo que anseia pela igreja, mas não por igrejas. Ou seja, não importa, a bem da verdade, devemos refletir nisso, que não importa quantas denominações existam hoje no Brasil, no mundo, aí afora, mas o que importa de fato é a qualidade de fé, ou seja, da exposição bíblica que as igrejas locais fazem como meio de sua pregação. A bem da verdade, queridos professores, as pessoas, elas anseiam por um Deus verdadeiro, puro, simples, que não responda apenas os seus imediatismos, mas simplesmente salve as suas almas e pessoas que sejam santificadas por meio da pregação do Evangelho. Então, as pessoas que anseiam por Deus não estão muito preocupadas com o nome da igreja, mas simplesmente elas querem e se importam com o conteúdo da mensagem ali pregada. Pois é isso que Deus vai fazer, é isso que é capaz de preencher o vazio. Então, os anseios destas pessoas é em conhecer e receber a Deus no seu coração. É que Deus
se faça presente na vida destas pessoas. Então, infelizmente, nas igrejas locais há preocupação com peculiaridades doutrinárias, costumes, liturgias, ou até mesmo com a ausência delas, né, como vemos em outras denominações, com simplesmente detalhes doutrinários, denominações que se preocupam com aspectos até mesmo litúrgicos. Isso são mais preocupações do meio evangélico, são preocupações intracorpos, são preocupações dos crentes que estão ali participando da vida comum da igreja, frequentando, até mesmo assistindo cultos no domingo, quiçá na quarta-feira. Mas, a bem da verdade, que essas não são as preocupações de comunidades isoladas no meio da África, no meio do sertão no Brasil, no meio de comunidades no meio da Ásia, querem simplesmente conhecer um Deus poderoso que ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Ou seja, tem muitas pessoas perdendo tempo com aspectos intracorpos ao invés de expandir os seus horizontes e olhar para as necessidades mundiais. Então, quando esta lição de número 7 nos convida a relembrarmos das nossas responsabilidades como igreja, ela traz algo que é uma ferida aberta no meio de muitas denominações, que às vezes nós estamos tão preocupados em resolver problemas internos que esquecemos de levantar as nossas cabeças e perceber que o mundo não se resume à nossa denominação local. Então, esse é um convite que não é feito apenas para a membresia da igreja em si, mas também para líderes, para pastores, para dirigentes, para presidentes, para pessoas que comandam e estão à frente de grandes denominações. Não se preocupe apenas com a estrutura do templo que você vai fazer parte. Não se preocupe apenas com o acolchoado dos seus bancos, ou se o ar-condicionado está numa temperatura legal ou não. Ou simplesmente se naquele congresso vai ter um cantor que vai lhe arrepiar e um pregador que vai fazer você chorar. Tem pessoas que querem simplesmente ler um trecho do Novo Testamento, da Bíblia e da Palavra de Deus, e elas não têm acesso e não tem como alguém ler e simplesmente pregar para elas. Tem pessoas que querem ter o privilégio de ouvir o hino da harpa cristã, ou simplesmente de ouvir um pregador falando a respeito da pessoa de Jesus. Então, os problemas missionários são muito, mas muito maiores do que aqueles que achamos que resolvemos apenas com uma lição ou com um culto missionário na igreja. Nós devemos, de fato, compungir o nosso coração, dobrar o nosso joelho, gastar tempo olhando para a realidade mundial, tendo em vista aquilo que Deus ainda tem para fazer neste mundo através das nossas vidas. Devemos ser menos preocupados com questões que impedem o crescimento missionário. Não devemos apenas dizer: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está em todos os locais. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus está no sertão do Brasil, no Maranhão, em Alagoas, ou está na África, tem uma placa da Assembleia de Deus. A questão não é placa, a questão não é denominacional. A questão é o corpo de Cristo. A questão é o organismo vivo. A questão são pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Nós não estamos aqui numa briga de conquista de território, como quem que chega primeiro a Marte. Não, a nossa discussão não é essa e a nossa preocupação não é essa. Nós não somos fazendeiros celestiais que conquistam territórios para demonstrar e demarcar terra atrás de um forte denominacionalismo. A nossa preocupação maior é levar pessoas para Cristo e não simplesmente pessoas a pertencerem ou terem um cartão de membresia de uma determinada comunidade. A nossa preocupação maior deve ser em levar pessoas a Cristo por meio da pregação genuína do verdadeiro Evangelho, por meio da exposição bíblica da Palavra de Deus e por meio de uma vida exemplar em santidade na pessoa de Cristo. É com isso que devemos nos comprometer. Não é simplesmente com os números de uma mobilização. Não é simplesmente com a quantidade daquilo que foi alcançado, mas é com a realidade da qualidade daquilo que permaneceu. É isso que devemos entender por meio da pessoa de Cristo e é isso que Ele nos convida a fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe. Essa lição foi apenas uma reflexão
para que esta responsabilidade não seja apenas um encontro no domingo, mas seja uma realidade em nossos corações. Deus te abençoe. Até a próxima lição.